gente abre... Ah, tá. Vou explicar outra coisa, eu estou me lembrando aqui, mas deixa eu terminar de falar isso. Aí depois a gente abre para perguntas e fica uma discussão sobre as abordagens das professoras, né? A gente vai justificar que a professora Sônia Carvalho, ela seria palestrante hoje, né, junto com a Simone, mas ela teve um problema junto ao emprego dela e não foi liberada. Por isso, então, a Karina Santiago, que é colega dela de trabalho, também trabalha no EJA, né, ela vai fazer a fala, né, no lugar da professora Sônia Carvalho. Então, por uma ordem mais ou menos de seguida, assim, sequência dos trabalhos, eu vou primeiro, então, com a professora Simone Carvalho. Ambas são aqui de casa, então a gente, né, não tem muito essa coisa de, o primeiro de fora, depois a da casa. Então, as duas são de casa, então tá tudo ok. Então, a professora Simone Carvalho, ela é mestranda no programa de pós-graduação em educação aqui na UDESC, pesquisadora associada ao NEAB-UDESC, tem experiência docente em séries iniciais, ensino fundamental, educação especial, formação de professores e educação para as relações étnico-raciais, tema que ela vai falar hoje na mesa dela. Né? Então, por favor, professora Simone, tenha boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu prefiro assim, bem intimista, então eu achei interessante o público. Na verdade, assim, eu fiquei um pouco triste porque eu sei que tem alunos de pedagogia aqui no prédio agora. Seria super interessante tê-los aqui conosco, né? Porque é justamente disso que a gente está falando. Mas vai ser super legal do jeito que passa. Então, a Carla já falou um pouquinho da minha pequena trajetória, né? Eu queria só aprofundar um pouquinho, assim, para vocês entenderem um pouquinho de onde eu falo, né? E por que eu vou falar de educação básica. Na verdade, assim, a minha experiência, eu me graduei em pedagogia em 2008, dou aula desde 2009, ininterruptamente até o ano passado, quando eu ingressei no mestrado. E aí, eu tive a oportunidade de transitar bastante. Eu fui funcionária efetiva de 2 prefeituras do estado de São Paulo, eu me mudei para cá, trabalhei em outras 2 prefeituras, trabalhei também no estado de Santa Catarina como professora, e aí eu vejo assim, que isso me forneceu bastante repertório para pensar em muitas questões relacionadas à sala de aula e ao ensino, e à formação de professores também. Então foi bem importante para mim. E aí eu faço parte do NEAB desde 2013, então foi assim um marco na minha carreira profissional, porque daí eu pude agregar esses 2 conhecimentos, né, tão importantes para mim, que é a pedagogia e a educação das relações étnico-raciais. E aí eu estou falando de tudo isso assim, porque aqui hoje eu tenho um roteirinho que eu vou seguir, tá? Porque senão eu perco a minha linha de raciocínio, mas eu não vou, né? Mas a Karina vai depois. A minha proposta não é trazer receitas prontas e nada disso, assim. É um início, assim, é uma provocação e uma conversa inicial sobre o que é a educação das relações étnico-raciais, né? E é bem importante, assim, que, na verdade, assim, embora meu enfoque e a minha experiência seja em educação básica, especificamente de 1º ao 5º ano, a gente vai ver que a educação das relações étnico-raciais, ela está presente em todos os níveis e modalidades de ensino, né? Então, eu vou começar aqui a palestrar para vocês, né? E eu gostaria de iniciar deixando bem explicitando, né, de maneira bem evidente que a educação das relações étnico-raciais, ela não é uma ação isolada, independente, né? Ela permeia todas as disciplinas, de todas as áreas, em todos os momentos de aprendizagem, em todos os níveis e modalidades de ensino, né? Daí, para quem não é da área, níveis de ensino, educação básica e educação superior, e as modalidades, né? Educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, indígena, quilombola, à distância e assim por diante, né? E, inclusive, daí eu chamo a atenção de vocês assim, nesse espaço que a gente está inserido agora, a gente deveria praticar a educação das relações étnico-raciais, deveria ser uma temática presente para a gente aqui, os alunos do curso de História, do curso de Geografia, independente da área, tá? Não é uma ação isolada, é uma disciplina, né? É uma temática que deve estar inserida no cotidiano escolar, cotidiano universitário, em todas as áreas e disciplinas de conhecimento. E aí, o que
só um detalhe, assim, eu vou parar de falar educação das relações étnico-raciais, educação das relações étnico-raciais, vou falar ERER, tá? Que é a sigla que a gente utiliza para se remeter a essa temática. Partindo para a ERER, né, propriamente dita, né, o primeiro passo importante que eu quero chamar a atenção de vocês está centrada na figura do professor. Então, à medida que o professor compreende os mecanismos de resistência que as populações de origem africana tiveram, né, ao longo da sua história no Brasil, né, a gente pode iniciar uma aproximação. Né? Na verdade, as teorias de ERER, elas trabalham sempre com essa aproximação em primeiro lugar, né? Nessa aproximação e sensibilização da figura do educador. Né? Então, é importante que esse educador se intere dos assuntos. Né? E aí, nesse caso, percorrer trajetórias atreladas à existência, por exemplo, de quilombos, de irmandades, de processos educativos de populações afrodescendentes no pós-abolição, vai permitir que esse educador estabeleça ligações entre as experiências dessas populações de origem africana e afrodescendentes ao longo da história com o cotidiano escolar. E aí nós vamos ver, então, portanto, né, que a postura do professor é primordial se ele deseja realmente educar num ambiente que preze a igualdade. Ele precisa, então, de estudo e reflexão constante. Então, é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, né? Professor, para praticar a educação das relações étnico-raciais, ele precisa, em primeiro lugar, estudar. E, em segundo lugar, refletir constantemente, assim como a ERER está presente no cotidiano nosso, a reflexão sobre a nossa própria trajetória e o conhecimento que a gente adquire também está constante no nosso cotidiano enquanto educadores. E aí foi bem interessante para mim, assim, porque a gente teve uma palestra na semana passada, não sei se quem está aqui presente assistiu, sobre religiões de matriz africana. E eu fiquei pensando bastante nisso. Quando eu pensei na sensibilização e na aproximação do professor com a ERER, foi bem importante para mim ter participado desse momento, né? E eu pensei em várias coisas, e aí, assim, o que eu entendi, que ligação que eu consegui fazer, né? Dessa minha proposta. Mas não está me incomodando, está incomodando vocês? Não vai parar. Eu acho que é o que eu falei, né? A caixa de som para atrás do que eu falo. Vocês se incomodaram? Não, mas a gente não. Agora como tá bom. Agora como tá, mas eu acho que tu sem o microfone. É isso, pessoal? Mas sem o microfone dá pra te ouvir. Mas aí depois fica ligado. Consegue sem microfone? Gente, eu consigo sem microfone. Desliga o microfone. Chega mais, galera. Uma sala com 40. O pessoal pode chegar mais pra frente. Só ligar e aí. Ai, meu Deus. Verdade. Deixa eu usar o cabelo aqui. Então, eu estava dizendo, falando da sensibilização e aproximação da figura do professor não só com a temática africana e afro-brasileira, mas também com a trajetória de populações de origem africana e afrodescendentes. E aí eu fiz uma menção sobre a palestra que a gente assistiu na semana passada. E aí, para mim, foi um pensamento muito interessante. Eu vou ler para vocês e daí eu falo sobre isso que eu escrevi. Seguindo esse raciocínio e pensando nessa palestra então, que a gente teve na última semana, à medida que eu compreendo, pensando, e aí saindo do senso comum, né? Porque daí a gente, infelizmente, na escola, quando vai falar de ERER ou de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente cai no senso comum. E aí, a minha proposta era a seguinte: quando eu compreendo, enquanto educador, Você vai diminuir o volume? Não mexe. Tá com ruidinho. Não vai passar a caixa. Tava pior, tá melhor agora. Caixa de som paciência, colega.
Abstrai. Foca em mim aqui, ó. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Se a gente tivesse todo mundo mais perto, tivesse um microfone Tirar o microfone. Beleza, vocês preferem deve ter um botão on-off. Naquele ali, no, pra desligar aí. Eu acho que é no preto também. Chega mais perto aqui, gente. Já estamos chegando. Nossa, eles estavam lá na parede. É melhor chamar as meninas para chamar uma base de suporte. Então eu vou falando sem microfone, tá? Porque se eu vou passar meu tempo, minha colega vai ficar mais brava, vai começar a cobrar, então o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que o professor compreende a sequência de relações e de laços rompidos com a violência, por exemplo, da escravidão, ele passa a entender a dinâmica que constitui, por exemplo, as bases da religião de matriz africana. Isso foi algo que me chamou bastante atenção. Rompimento de laços, eu estou sozinha, e aí, na base da religião, o que eu faço? Construo novos laços. Isso é algo muito interessante. Aí eu ganho uma mãe, eu ganho um pai e eu ganho irmãos, né? E sempre numa dinâmica de relações permeadas pela fraternidade e solidariedade, né? Esse é um olhar sensível que um educador precisa ter, por exemplo, quando ele vai pensar em ancestralidade, quando ele vai falar de religião de matriz africana, que é um dos tópicos do ensino de história e cultura africana brasileira, por exemplo, né? Por que eu chamei a atenção para a questão da religião, por exemplo, que é algo que me toca bastante, porque eu acho que assim, a gente tem muitos problemas na implementação da Lei 10.639, que é a que obriga o ensino de história e cultura africana brasileira nas escolas de educação básica públicas e privadas do território nacional, mas a questão da religião é algo muito forte, assim, como barreira do professor, né, enquanto um conhecimento histórico-cultural, né, é disso que a gente está falando, história, de cultura e não de proselitismo, né, não é esse o foco. Então, quando o professor ele desconstrói seus paradigmas, passa a se aproximar desse conhecimento com um olhar sensível, e aí aqui a sensibilidade que eu estou trazendo não é de, ai meu Deus, vamos amolecer o coração dele para ele gostar da temática, falar sobre ela. Um olhar sensível no sentido de poder olhar para esse conhecimento de várias perspectivas diferentes. E aí ele vai poder entender o quão bonito é isso, na verdade, né? E, então, ensinar isso para os alunos desprender preconceitos e de senso comum, né? Porque esse é o nosso grande problema na escola. E foi bem interessante para mim poder fazer essa ligação, né? Dessa sensibilização da figura do educador com a educação das relações étnico-raciais. Uma informação interessante também, né, que está relacionada com a educação das relações étnico-raciais, se remete ao corpo, à corporeidade dentro da cultura afro-brasileira. E aí eu tenho um slide, que eu vou ler para vocês, na verdade, que faz uma referência a Sodré, e ele fala um pouquinho sobre a questão da corporeidade, né, que faz esse tipo de conhecimento, que aí, assim, é um conhecimento que a gente deve também, dependendo da faixa etária que a gente está lecionando, tratar com os alunos na escola, mas para mim, como ponto inicial, serve primeiramente para o educador. É um conhecimento para o educador primeiramente. Muito interessante porque tem toda uma dinâmica. Então, vou ler para vocês acompanham aí. Na cultura negra, o corpo é fundamental. Sobre o corpo se assenta toda uma rede de sentidos e significações. Esse não é apartado do todo, pertence ao cosmos, faz parte do ecossistema. O corpo entrega-se ao simbolismo coletivo na forma de gestos, posturas, direções de olhar, mas também de signos e inflexões microcorporais, que apontam para outras formas perceptivas, intersecção entre o mundo dos mortos e da divindade, representação concreta de território e movimento. Então, sobre essa perspectiva, né, da corporeidade, de tudo estar atrelado, né, holisticamente falando, não há uma verdade única e também não existe existência sem a partilha, né, de experiências e de conhecimento. Então, é algo que a gente precisa incorporar enquanto educador para poder se sensibilizar com a temática e aí sim poder ensiná-la como deve ser feito.
infelizmente, o que a gente vê é o contrário disso, né? O que a gente vê no espaço escolar é a inferiorização do aluno negro. Então, o que a gente vê, é muito interessante isso, porque foi outro caso que me chamou a atenção, porque eu pude fazer uma conexão não só com a educação básica, mas com a educação superior. A inferiorização, ela vem no sentido de não somente não elevar esse conhecimento como sendo algo bonito, valorizado, né? De colocar lá para baixo e ainda fazer referência àquele aluno negro. Quando eu vou tratar, por exemplo, de escravidão no senso comum total, é para aquele aluno que eu vou olhar, é para ele que eu vou questionar. E isso é algo que acontece na universidade também, tá? Nós, enquanto pesquisadores negros, a gente carrega esse estigma. A gente está aqui na universidade, por exemplo, no curso de História, o que os professores pensam? Que a gente pesquisa escravidão. E aí, quando eles querem fazer algum questionamento sobre escravidão, senso comum, ou sobre alguma coisa relacionada a isso, é para a gente que ele vai olhar e questionar. Isso é inferiorização total, tá? Na verdade, isso é uma violência. Isso é uma violência educacional, que não está presente só na educação básica, como vocês sabem, está presente aqui também nesse espaço democrático, que é a universidade. E é uma visão simplista, né, de tudo isso. Não, tá muito boa. Tá tudo certo, né, gente? Então, voltando lá para a educação básica agora, então, a gente vê que o olhar para a ERER, ele vai desde, então, se eu estou falando de trajetórias e memórias que a gente vai ver mais para frente, o papel do professor, e aí sim, da equipe gestora também, de várias instâncias, mas assim, a gente está focando hoje na figura do professor. Vai desde a análise do material didático pedagógico até a formação, né, que ele tem. E essa é uma questão importante, na trajetória desse professor, que formação universitária que ele teve, que ele aprendeu na graduação dele. Eu não tive a oportunidade de estudar Educação das Relações Étnico-Raciais na minha graduação, e eu não me graduei há muito tempo, foi em 2008. Então, a única oportunidade que eu tive para refletir um pouco a respeito de África foi porque eu tive uma professora que foi orientadora do Kabengele. E aí ela trouxe, durante um breve, Kabengele Munanga, não sei se todos aqui conhecem, um grande teórico que fala sobre racismo, sobre negritude. E aí, foi o único momento, assim, 4 anos de graduação, que eu, professora, pude refletir a respeito dessas questões. Então, a formação que eu ofereço para esse educador é tão importante quanto a seleção do material didático que eu vou utilizar lá na minha sala de aula. Aí eu tenho um slide também. Você pode passar, por favor? Só esse negocinho aqui, obrigada. Tá funcionando, professora? Ah, é isso que funciona? Funciona. Ah, obrigada, gente. Tecnologia. Esse slide é bem importante. Ele é bem importante, na verdade, isso aqui é pontos importantes que devem ser levados em consideração quando eu penso em ERER. Foi retirado do livro Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, e ele, de maneira geral, mostra assim, o que deve ser levado em conta quando eu falo de ERER. Socialização e visibilidade da cultura negra africana, formação de professores, construção do material didático pedagógico, isso é algo muito importante, né? Que a gente vai tocar nessa questão depois, mas é muito importante. Valorização dos saberes e das identidades presentes. Então, são pontos importantes para a gente levar em consideração quando a gente pensa em educação das relações étnico-raciais. E aí, assim, de maneira geral, se o professor faz o deverzinho de casa dele, ele teoricamente está balizado, ele tem ferramentas para repensar paradigmas eurocêntricos cotidianamente, né? Porque, para quem tem experiência, que a gente tem alguns colegas aqui que são professores, estão inseridos dentro da escola, é um trabalho diário, assim, você ver o material, ter criticidade e aí ter esse olhar sensível para ver que aquilo não serve e colocar uma proposta nova, é um exercício constante. Se eu não tenho as ferramentas necessárias, não tenho essa aproximação, não vai adiantar nada. Eu vou continuar fazendo senso comum e vou ignorar totalmente a existência dos meus alunos negros e vou fazer isso para sempre, né? Então, precisa fazer a parte dele, nesse caso, sim, é estudar. Tem que estudar, tá? Agora a gente vai
sobre isso. Assim, a gente precisa se perguntar como uma pergunta retórica, né? Que memória que a escola perpetua? A gente já sabe qual é, né? Todos eles sabem que memória é perpetuada dentro desse espaço, né? E assim, é muito mais profundo do que a gente imagina, assim, né? É nisso que eu queria chegar, assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma teoria chamada decolonialidade, assim, que abriu meu mundo para outras coisas. Seria inocência da nossa parte achar que a memória que eu reproduzo na escola depende só de mim, enquanto professor, eleger ou não determinado conteúdo. A gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Existe um currículo, eu lembrei do Bruno daí, porque a decolonialidade, assim, a gente da pedagogia, da educação das relações étnico-raciais, ainda está na fase de sensibilização dos professores, de sensibilização dos gestores educacionais. E já deu, assim, está no limite. É importante, super importante a sensibilização, ainda mais porque, como eu disse, cada ser humano, seja professor, seja aluno, tem uma trajetória e uma memória. E aí, a gente precisa ir além disso. Sensibilizar não está resolvendo. A lei foi promulgada em 2013, a gente está em 2015, e como nós, do NEAB e DESC, fazemos um trabalho de extensão bem grande, a gente está em contato, tá? No dia a dia da escola, a gente sabe que muito pouco foi feito. E o que é feito é nas costas desse professor que teve esse olhar sensível, que se envolveu com a causa. Né? Fora esses casos, a gente não vê quase nada acontecendo. Então, a decolonialidade, ela proporia aqui, por isso que eu falei do Bruno, assim, uma desestruturação do currículo escolar e uma reconstrução dele, com outro olhar. Mas isso eu não domino a decolonialidade, e é um assunto bem novo para mim, é assunto para outra conversa, assim, quem sabe um dia a gente pode conversar sobre isso, né? Porque eu, enquanto educadora, atualmente acredito nisso, assim, acredito que se nós não rompermos com o currículo escolar, infelizmente, assim, só sensibilizar pode ajudar? Pode em alguns casos, mas a gente precisa de mais, né? Ainda mais, assim, que a gente sabe que em países com a trajetória igual a nossa, as coisas só funcionam quando estão no papel e ainda assim não, né? Uma reestruturação de pensamento, é isso que tem que acontecer na escola, né? Mas aí é outra conversa. Ainda assim, voltando lá, né, para a parte um pouco mais romantizada, que também é importante no meu ponto de vista enquanto pesquisadora e educadora, à medida que o professor ele entende que a memória é uma ação do sujeito histórico sobre o seu passado, e que ela não é essencialista, essa memória, daí eu lembrei do Hobart. Ele entende, então, que a seleção desse conteúdo, ela implica escolhas, e que essas minhas escolhas se devem à minha trajetória. Eu escolho eleger determinado conhecimento porque eu tenho uma trajetória, ou eu escolho outro porque eu tenho uma outra trajetória. Então, é um pouco romantizado, como eu falei, no meu ponto de vista ainda não, a gente tem que ir além. No entanto, daí eu vou falar enquanto professora agora, não como pesquisadora, e colegas aí que são da escola pública sabem bem assim que é isso. A gente, enquanto professor de escola pública, dentro da nossa sala de aula, a gente tem autonomia ainda para eleger conteúdos e até maneiras de trabalhar com os conteúdos, né? A gente tem essa autonomia ainda. Não sei até quando, né? Do jeito que as coisas estão, né? Mas a gente tem. Então, assim, é uma competência nossa entender, conseguir compreender e ter consciência de que a minha trajetória vai interferir naquilo que eu escolho, enquanto conhecimento legitimado. Por isso que é importante a gente voltar lá de novo para a sensibilização. Se eu estou sensível a outras trajetórias que não são as minhas, eu tenho uma gama de escolhas, na verdade. Eu posso fazer isso, né? Eu posso eleger vários conhecimentos, legitimar várias trajetórias, entender que eu estou dentro de uma microsociedade lá, cada pessoa tem a sua trajetória. Então, o nosso intuito, na verdade, é que todo mundo se sinta representado, e a gente foca bastante quando a gente pensa no aluno negro dentro da escola, dentro do espaço escolar de maneira geral. A gente quer o pertencimento desse aluno naquele espaço, que é de direito dele. Então, o professor precisa estar sensível também a essa questão.
a sua trajetória, a sua memória, para que não interfira na eleição de conteúdos de senso comum, como sempre a gente vê. Aí eu tenho um slide aí. Aí eu fiz esqueminha, pessoal, em didática. Que é mais ou menos isso, assim, o professor, ele tem essas competências, né? De certa forma, claro, assim, algumas coisas fogem ao poder do professor. Selecionar, sistematizar, analisar, contextualizar. E aí, quando ele fizer isso, ele precisa pensar na memória coletiva, não na memória dele, na trajetória dele, todos os sujeitos que estão presentes lá. Porque é bem interessante, assim, quando a gente vai falar de ERER, principalmente com professores, já cria polêmica, né? Mas como assim? A gente vai parar de aprender uma coisa para aprender outra? Não é essa a ideia tanto da ERER como da 10.639, é agregar, a gente vai agregar conhecimento de forma igualitária. A gente vai legitimar todos os conhecimentos, né? Porque existe uma coisa chamada vestibular, infelizmente, ainda, né, Carla? E aí a gente, assim, não vai tirar um conhecimento para colocar outro no lugar, embora eu ache isso super legal, sou militante da causa, mas não é isso, a gente vai agregar conhecimento, né? Por isso que a memória coletiva da sua turma, da sua escola, da sua comunidade é importante. E por isso que eu falei assim para vocês no começo, que eu não vim trazer aqui coisas prontas e tal, porque a gente, enquanto professor experiente da aula e tal, a gente sabe que antes de qualquer coisa, antes de propor qualquer atividade ou qualquer projeto, eu preciso saber em que espaço eu estou inserida. Que comunidade é essa? Que escola é essa? Que alunos fazem parte dessa escola? Né? Daí, por isso que a gente vai para a memória coletiva, né? Dessa trajetória. Então, a gente vê, portanto, nesse caso, a importância da pluralidade de visões sobre o mundo, e daí eu fiquei pensando muito depois que eu conheci o vídeo da Chimamanda Adichie, todo mundo conhece a Chimamanda, né? Os períodos de uma história única, assim, para mim foi muito tocante, principalmente na parte dela, enquanto criança, não se vendo representada em livros de literatura infantil, né? E acreditem ou não, não é exclusividade da Chimamanda, tá? É diário, é isso que a gente vê aí nas escolas, tá? Uma gerações, né? Porque isso aconteceu comigo, aconteceu com os mais novos que eu, e acontece com os que são pequenininhos e acabaram de entrar na educação infantil. Uma geração de alunos e alunas negros, que não se veem representados nesse espaço que é deles e no qual eles passam a maior parte do tempo, né? É o mais triste, assim. Então, a gente precisa ter essa visão plural e representações plurais e trajetórias plurais e construção de histórias, né? Pode da construção, né? Mas construção de histórias plurais, tá? Sim, são fases complexas da vida, difíceis, né? E a gente, enquanto professor, precisa ter essa sensibilidade também. E aí são muitas descobertas, transformações, mudanças, inquietações, né? Principalmente para os colegas que vão lá pegar os alunos de sexto a nono ano, depois do ensino médio, é uma fase difícil da vida. Então, à medida que a gente consegue articular várias áreas de conhecimento, né, para compreender esse aluno, a gente vai conseguir realmente inserir a diversidade étnico-racial, né, tanto nos planos de ensino como no cotidiano. E aí, nesse sentido, qual é a proposta, então? A nossa proposta é de uma pedagogia antirracista e que prime pela diversidade, né? Não é a pedagogia do oprimido, não é a pedagogia do nada disso, né? A gente está numa outra história já. Acho que é uma pedagogia antirracista, porque o que a gente vê nessa pedagogia atual, que a gente tanto celebra, né, nos cursos de pedagogia, nas prefeituras municipais, etc., na construção dos currículos e das normativas, é uma pedagogia racista. Então, a nossa proposta é uma pedagogia antirracista e diversa, que realmente agregue a diversidade. Deixa eu ver se eu tenho um slide por isso. Não, peraí, vou ler para vocês. Eu vou ler uma outra citação que está presente nesse livro, que é um primor esse livro, vocês devem conhecer, Orientações e Ação para a Implementação das Relações Étnico-Raciais. É uma bíblia para todos os professores, todos os educadores, tá? Todos têm que conhecer de cabo a rabo. Tá comigo.
Vou ler uma citação dele para vocês, muito importante. Dá para fazer download de tudo, é super acessível. Esta reconhecerá, a pedagogia antirracista, né? Reconhecerá a importância de visualizar os propósitos a alcançar com os estudantes do ensino fundamental, relacionando-os a características do seu educando, considerando as particularidades de sua socialização e vivências adversas em função do racismo e da discriminação. Quando eu estou falando aqui de singularidade, complexidade, eu estou chamando a atenção realmente para esse aluno negro que sofre racismo diário. É disso que eu estou falando. Então, o professor ele precisa ter essa, de novo, sensibilidade, conhecimento, para entender a trajetória desse aluno negro. Tá. E aí, eu trouxe aqui por último, na verdade, daí sim, aquele slide, são várias questões, eu não vou ler para vocês, tá? Mas são questões, e daí já não é só da figura para o professor também, obviamente, mas que vão fazer a gente refletir, né, enquanto gestor educacional, enquanto formulador de materiais didáticos, né? Que importância que eu dou, né, para esse aluno negro, para esse conhecimento? Como que eu incluo ele lá nos documentos que eu estou elaborando, por exemplo? São questões bem interessantes que fazem a gente refletir, assim, de maneira geral, né? Que vão fazer a gente, de fato, né, se a gente tiver essa sensibilidade e essa reflexão contínua, constante, a gente vai chegar perto de realmente praticar a educação das relações étnico-raciais. E essas reflexões, então, né, elas impulsionam os educadores a questionarem a sua própria trajetória. Porque, vou repetir de novo, assim, é um exercício de questionamento, assim, de se eu estou falando de desconstrução, e aí isso vai ter que acontecer com o professor, principalmente o professor branco, né? Se eu falo de desconstrução, eu tenho que falar de reflexão constante, estudo constante. É isso que tem que acontecer com todos os educadores, né? E aí, essa reflexão e esse questionamento dos seus próprios corpos, porque isso, né, o corpo enquanto memória não é exclusividade de negros, né? Então, pense também no seu corpo, nos seus saberes, na sua memória profissional, na sua memória enquanto estudante, né, já indo mais para o passado. Isso se dá a partir da sua leitura de mundo e da leitura da palavra, nesse caso, expressa por muito estudo, tá? E aí a gente tem uma gama de materiais, não tem desculpa, assim. Estude, você tem todas as ferramentas necessárias para isso. E a nossa meta final é incluir, então, a gente está falando de educação das relações étnico-raciais, né? Cotidiana. Agora a gente quer também que a história e a cultura africana e afro-brasileira também sejam uma temática cotidiana, que vai perpassar todas as áreas de conhecimento. A gente não tem que colocar a história e a cultura africana e afro-brasileira lá nas disciplinas de artes, história e de linguagens, né? É uma possibilidade para todas as áreas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, para finalizar, um material super interessante, disponível online também, do projeto A Cor da Cultura. Esses são livros para professor, tá? Eles ali, esses também, na verdade. Mas para educação infantil daí. É um livro de formação assim, tão completo, tão interessante, que vai lá desde a etnomatemática até a questão da religiosidade, né, de matriz africana. Então, é um material que está disponível aí. Aí basta que nós, educadores, tenhamos esse impulso, né, de buscar esse material e buscar esse olhar sensível, embora, assim, eu estou num momento muito radical, cansei de sensibilizar professores, acho que a ideia é outra, mas por enquanto nós, pesquisadores da DIERER, estamos ainda nessa fase boazinha da sensibilização, né, espero que isso mude logo, espero de verdade. É isso, pessoal. Obrigada. Não, Simone foi bonitinho, certinho, meia hora. Obrigada. Obrigada, professora. Então, agora a gente vai passar a palavra para a professora Karina Santiago dos Santos, que tem graduação em História pela UDESC, atualmente mestrando no programa de
pós-graduação em ensino de História, né, o Prof. História, aqui pela UDESC também. É pesquisadora associada ao NEAB UDESC e também atualmente vice-presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Florianópolis e Corpio, né? Então, por favor, professora, sinta-se à vontade. Ah, é professora coordenadora do EJA também, né? Aqui de Florianópolis. É diretora coordenadora que chama? Coordenadora de um núcleo da EJA. De um núcleo da EJA aqui, não sempre, né? Então, por favor. Então, boa noite, gente. Na verdade, assim, essa fala foi preparada nos 47 do segundo tempo. Quem viria fazer a fala era a Sônia, que é gerente de educação continuada, da qual a EJA está inserida. E ela pediu que eu fizesse essa fala em função de uma agenda fechada pelo secretário, que é difícil que nós possamos dizer que não temos outros compromissos, né? A carreira pública tem essas questões que nem sempre a gente consegue contornar. Então, eu sou graduada pelo UDESC, como a Carla contou. Quando eu entrei em 2001, o NEAB ainda nem existia, era um grupo de apoio pedagógico, sob a coordenação da professora Nelly Góes. E aí eu, como a única aluna negra de 4 turmas de História, o professor Paulinho me viu e pensou, meu Deus, eu preciso conversar com essa menina. E na verdade não foi nem ele que me sensibilizou, a gente conversou, mas não foi ele que me sensibilizou a entrar na época na NAP, e depois auxiliei também na correria que foi para a constituição do NEAB, já como uma demanda do governo federal de criação dos NEABs nas universidades para fomentar a política pública, a construção de material, debate e formação de professores, além das universidades pensarem em si na própria constituição dos seus currículos, que é um processo aí de mais de 10 anos que a gente não tem concluído. Familiarmente falando, eu nunca... Só depois que eu entrei na universidade que eu me descobri enquanto militante da causa, que fui enredada por essas questões, elas já estavam ali batendo no meu ouvido, mas eu não escutava assim tão nitidamente quanto depois, e agora o cuidado é para que a gente consiga estabelecer o diálogo sem que esse diálogo seja visto ainda como radical, no sentido de, ao invés de nós sensibilizarmos ainda, infelizmente 12 anos depois a gente não passou dessa fase, ao invés de sensibilizar, fechar as portas, e a gente precisa ainda sensibilizar. Também concordo com a Simone que não gostaria de usar esse termo de sensibilizar, porque afinal de contas é uma legislação. Nós, enquanto profissionais da educação, enquanto escolha desse caminho, há uma série de legislações no âmbito educacional que nós temos que seguir, e porque a gente se acha no direito, não, sobre isso eu não vou falar. Né? Pensando na ERE, como educação das relações étnico-raciais, eu não tenho só relação, principalmente no lugar que a gente vive, Santa Catarina, com menor percentual de população afro. Se eu pensar na ERE enquanto só papo de preto, como eu já ouvi, a gente não consegue debater, porque eu vou me relacionar com o outro e eu preciso conhecer o outro para aprender a respeitar, senão não há caminho. E nós mesmos, negros, de conhecermos outras possibilidades de encaminhamento, de cultura, de empoderamento, para aprender a rebater os argumentos de modo adequado, sem que a gente se sinta inferior e se cale, né? Porque isso acontece muito. Quando ela contou a questão ali quando falar da escravidão, gente, eu pedia para o chão se abrir para eu poder me jogar, mergulhar, porque eu estudava numa escola particular aqui, e era sala de 50 criaturas, né? Penso, hoje eu penso nos professores com salas de 50, enfim, e era aquela coisa desconfortável, porque eu não era, eu era, né, de lado eu já tinha ido, eu era magérrima, então eu não era associada nem
nem a mulatona gostosa que vem do samba, nem sequer de samba eu gostava. Eu não tinha um conhecimento de próximo, assim, na minha família, na minha ancestralidade, tinha tido alguém que tivesse sido escravo para fazer aquela associação com a escravidão. Eu não morava na comunidade periférica que passava na cidade, que eu soubesse até então, não tinha ninguém que era bandido na minha família e que tivesse preso. E gostava de feijão mais ou menos, e capoeira já tentei, mas nunca deu certo. Então nada do que vinha de referencial de cultura afro se encaixava com aquilo que eu pensava e que eu via enquanto construção familiar. Fora isso, vinha aquelas falas, ai, Karina, tu não é da cor do microfone, tu não é preta, né? O teu cabelo não é duro, tu bota, o nariz é bonitinho. Então vinha aquelas falas de tirar, assim, não fala isso, pelo amor de Deus, negra, se faltava bater na minha boca, não diz uma coisa dessa, né? Então, tudo caminhava para que quanto mais nós, né, pensando nos meus outros colegas, nas minhas relações familiares, que nós pudéssemos nos afastar dessa condição de negritude, era sempre muito mais fácil de viver. Então, eu estou aqui enquanto servidora do município há 3 anos, professora de História 10, tanto trabalho de escola particular quanto na escola pública, com experiência principalmente na educação de jovens e adultos, meu tempo todo na carreira pública sempre foi na EJA, e sou há 3 anos também coordenadora da EJA Centro Matutino, o único núcleo matutino de 10 núcleos que a rede municipal tem, que funciona de manhã por um requerimento de legislação para atender os meninos de 15 a 17 anos e principalmente pensando nos meninos em cumprimento de medida socioeducativa. Claro que o perfil ele é muito diferenciado, eu tenho de estudantes que vêm convidados pelas diretoras das escolas que até então estudavam, vamos conhecer a EJA, até mesmo antes dos 15 anos, vai lá conhecer, meu filho, vai lá, né? Lá que tu vai estudar mesmo, que a gente só está esperando tu fazer 15 anos. Então, os recém-feitos 15 anos, as meninas de 88, 89. Então, a gente tem um público bastante diversificado. A gente atende ali no centro, então vocês imaginem um núcleo de educação de jovens e adultos encrustado próximo ao Shopping Miramar, com uma vizinhança bastante desejosa de que nós saímos daqui o mais rápido possível. Na posição que eu estou muito em sala de aula, junto com os professores. A EJA ela funciona de um modo diferenciado, ela não é seriada na rede municipal, ela não é seriada, ela não é dividida, os estudantes não são divididos por faixa etária e a gente adota a pesquisa como princípio educativo. Então, esses estudantes, eles trazem os seus saberes, são extremamente valorizados, vou falar um pouquinho depois, e eles levantam uma problemática que eles gostariam de estudar, e a partir dessas problemáticas somos nós, professores em planejamento, que corremos atrás daquilo que ele tem de interesse. Ou seja, a partir desse interesse que ele levanta, o currículo é feito. E eu vou apresentar um pouquinho do programa da diversidade étnico-racial na rede municipal. A Sônia, ela é a coordenadora, eu faço parte da equipe. Eu, uma profissional, Tami, conheci de boa parte aqui, que faz parte como assessora da educação e ensino fundamental, eu com o olhar da modalidade da EJA, e 2 professoras da educação infantil. Então, a gente conseguiu montar uma equipe que tenha um olhar dos diversos níveis de ensino, né, da educação básica que a rede oferece, porém nenhuma de nós, e a gente não tem uma equipe que tenha dedicação exclusiva para o desenvolvimento, acompanhamento, gestão e fomento desse programa, né? Então, a gente se reúne na medida em que, por exemplo, hoje nós havíamos marcado uma reunião que a gente precisa pensar o seminário, o 10º seminário da ERED na rede, e nós não conseguimos nos encontrar em função de compatibilidade de agenda ainda. Então, nós precisaríamos que houvesse uma equipe para pensar
Então, a gente tem 51% de população negra, lembrando que isso aqui é autodeclarado, né? Se forem na minha casa e disser que eu sou indígena, eles vão ter que anotar que eu sou indígena, não que eu não tenha na minha família, né? Se eu disser que eu sou alemã, eles vão ter que lá dizer, né? Vão ter que colocar. Então, creio eu que a gente tem uma população muito maior, né, do que 51%. Lembrando que a população negra é formada por aqueles que se autodeclaram pretos e pardos, de acordo com os critérios do IBGE. Então, a gente tem ali 66% de analfabetos negros, da taxa de analfabetos a partir dos 15 anos, que é o público que eu atendo. A gente também tem um percentual mais que o dobro na população negra. A média de anos de estudo já foi pior, a diferença entre brancos e negros, então a gente crê que a política governamental tem diminuído esse abismo, apesar de não ser aquilo que a gente crê como ideal. E se a gente pensar em Santa Catarina, com uma população que é a menor entre todos os estados, gira em torno dos 15% de população negra, a gente tem 26% de negros na condição de analfabetos, é bastante significativo. Se a gente pensar em Florianópolis, nós temos mais de 60 mil pessoas que não concluíram o ensino fundamental, tá? A partir dos 15 anos de idade. Pensando então no retrato da população brasileira, né? Mais um trecho falando da relação do analfabetismo aqui. Então, se a gente tem esse analfabetismo que é pensado naquele cidadão que não sabe escrever o seu nome. Essa semana nós tivemos acolhimento A gente faz semanas de acolhimento para mostrar para o estudante como é que funciona a EJA. E ele, quando ele vai para a sala, ele já vai com a sua problemática definida, dividida em grupos. Então, a gente separa um professor que vai conversar com esse grupo durante uma semana até encaminhá-lo para a sala. Semana passada, tanto nós tivemos semana de acolhimento, quanto nós começamos a atender uma turma junto à Escola do Legislativo, que atende os profissionais terceirizados da UNEPISP, que não completaram o ensino fundamental. Nesses dois grupos, que dá aproximadamente 10 pessoas, 25 pessoas, eu tenho 6 que escrevem o nome. Isso dos 15 que chegam ali com o histórico de 7º, 8º ano concluído, mas que não sabem, escrevem o seu nome com toda a dificuldade da coordenação motora para a grafia do nome. De 15 anos a 72 anos. Então, eles não estão aqui, mas eles também são. Né? Inclui naquele grupo que não é capaz de ler um texto curto e compreender esse texto curto, falar sobre esse texto curto e escrever o que entendeu desse texto curto. Então, para mim, esse número ele é muito superior. Bom, a gente tem alguns marcos legais, né? Então, a gente vai ter a Constituição de 88, que vai recolocar na cena nacional a questão da igualdade entre as pessoas, do direito à educação e de que o Estado deve sim, enquanto agente público, tomar medidas para que aqueles que são desiguais sejam tratados de modo igual. Depois a gente vem com a LDB, que vai trazer esse princípio constitucional voltado para a legislação educacional. Depois a gente tem a 10.639, que vai incluir os conteúdos de história de África, afro-brasileiras, cultura
vai trazer os indígenas para a cena, né? Complementos a uma LDB que fechou os olhos para o seu maior público, se a gente pensar na população negra enquanto maioria. Na sequência, são todas resoluções e leis que estão aí como regulamentação para implementação, orientações, todo esse trabalho de como essas leis devem e podem ser aplicadas em caminhamentos. Bom, na rede, a gente tem uma lei na rede que é de 1994, se eu não me engano é a Lei 4.444, que já traz a conversa do movimento social, em especial o movimento negro da cidade, com o lado institucional da prefeitura, de cobrar que conteúdos de história de África e da cultura afro, catarinense principalmente, seja colocada no currículo e seja trabalhada pelos professores. E essa primeira lei também de 94, ela prevê que haja momentos de formação desses envolvidos nos movimentos sociais com os professores da rede. Então, a trajetória da prefeitura, ela começa anteriormente a uma cobrança de legislação nacional. Essas resoluções, todas posteriores a 2003, elas vão colocar, através do Conselho Municipal de Educação, vão regulamentar como isso deve ocorrer na rede e colocam como algo para a rede toda, da educação infantil à educação de jovens e adultos. E também a construção do Plano Municipal de Educação e das diretrizes curriculares municipais vão entrar nesse processo de garantir na forma de lei e na regulamentação do texto que isso ocorra. O Plano Municipal ele foi recentemente reformulado numa parceria da Prefeitura com o PID, né? E as diretrizes também estão em processo de reformulação. Nós gostaríamos que o diálogo com os professores fosse maior, mas como esses bancos que liberam dinheiro, eles dão prazos, né, bastante curtos para que haja um debate efetivo com aqueles que estão lá na ponta diretamente, não sai como a gente gostaria que fosse. A matriz da ERE, ela foi finalizada. A proposta é que no seminário de novembro ela seja distribuída aos professores. Nós conseguimos minimamente que houvesse um diálogo com os professores de educação infantil, das séries iniciais, dos anos finais e da educação de jovens e adultos. Então, sempre chamado um consultor. Para a nossa sorte, no nosso caso, foi a professora Geluzi, que é uma pessoa que tem uma trajetória sensível ao trabalho, é referência para a gente aqui em Santa Catarina. Eu, Sônia e Tami, Elaine e a Tatiane, também que já trabalhamos com essas questões, auxiliamos a professora Geluzi nessa organização e conseguimos, com menos encontro do que gostaríamos, conversar com esses professores e trazer alguns apontamentos deles. Os desafios para a implementação de políticas para a promoção de igualdade racial na educação. Tem a ideia de uma luta pela equidade. Quando a gente coloca aqui, a gente não quer mudar uma matriz eurocêntrica para uma matriz afrocêntrica, né? Nós simplesmente queremos que os diferentes olhares sobre as diferentes culturas e as diferentes populações que formam a população brasileira estejam representadas de modo positivado e não só sobre uma perspectiva, que esses estudantes possam ter outras possibilidades de pensamento, né? Um pensamento com o qual a gente não cresce dada a construção social brasileira, que se julga um país que respeita. Essa
mais recentes que falam, eu sou descendente de alemães, de libaneses, de não sei o que e tal, eu componho a população. Ok, você compõe a população, mas você é colocado dentro da cultura brasileira como, né, aqueles que desbravaram, no nosso caso aqui, né, aqueles que desbravaram o sul, trabalhadores, né, Alemanha sem passaporte, nada, quem já vai para Blumenau, perto de Blumenau, tem a plaquinha lá, né, Alemanha sem passaporte, quando na verdade, se nós formos pensar, nem a Alemanha existia quando esses imigrantes vieram para cá. Então, eles podem ser qualquer coisa, pode ser da região da Bavária, da região sei lá onde for, no território que viria a ser a Alemanha, né? Mas alemães eles não podem ser, porque eles não trouxeram essa constituição identitária com eles para cá. Como é que você vai trazer com o que não existe? Né? Então, tudo isso é construção identitária, de memória, de positivação, e que passa para o imaginário das populações, tanto se diz que passa a se acreditar em. Né? Essa construção ela é tão bem amarrada que a gente tira como verdade. Eu não estou querendo dispositivar um grupo, não. Eu só estou querendo que todos sejam vistos com a mesma positivação. Reconhecer os preconceitos de discriminação e combatê-los. Então, para você positivar, você é obrigado a assumir que você não vê como igual. Estudar, passar tanto na TV, eu não vou arriscar. Quando os maiores bandidos que nós temos usam pegam e gravado. Estabelecer diálogo com todos, ouvindo os que foram calados, ou que aqueles, né, depois de entrar nesse mundo da decolonialidade, eles não foram calados, eles estão lá sempre falando. A gente que não tem ouvido treinar para ouvir. Né? Isso é um processo doloroso, muito doloroso, pensando na minha trajetória, né, porque eu vou bem ao encontro do que traz a lei e as diretrizes, né? A ideia de mostrar os heróis, blá blá blá. Ai, entrava na sala faceira fazendo isso. Não que não se deva fazer, mas eu acho que é um projeto da gente pensar a escola para além disso, né? Dentro de uma perspectiva decolonial que traga novos modos de pensar e de agir, novos visões de mundo. Mas que eu penso, ainda não mudei de ideia, a escola nem saiu da fase da sensibilização, nem se falam dos heróis, e a gente quer trazer a decolonialidade. Eu vou levar isso. Meu negócio é sacudir e tirar da zona de conforto, mas eu não sei se aqueles ouvidos ainda estão, já estão sensíveis e possíveis para esse passo. Vamos jogar lá e vamos ver. Algumas problematizações vêm com isso, né? Quando a gente traz uma legislação que foi aprovada, orientações para que essa legislação seja posta em prática, essas perguntas elas surgem quando a gente vai pensar no currículo, né? Então, um pouco do que a Simone trouxe aqui, nós falamos, e aí, quantos anos eu vou ter de aula, quantos dias letivos eu vou ter para incluir isso aí, mais do que eu já dou em sala de aula? Não vou cortar. Então, não é que você vai cortar nada, você vai pensar nesses conteúdos. Primeiro, são recortes. Como professor, pensando em professor de história, que eu não tenho condição de atuar no ensino. Eu não gosto de falar ensino regular, porque a EJA também é irregular, ela tem uma legislação que orienta. Então, pensar no ensino seriado. Impossível trabalhar da existência do homem à contemporaneidade com esses estudantes, por mais que tenha um recorte para cada ano de escola. Então, tu sempre fazes recorte. Sempre vai fazer esse recorte. Por que nesses teus recortes a história africana, indígena e essa cultura não pode ser vista, não deve ser vista? Então, o que os estudantes devem aprender, o que os estudantes devem aprender, como os estudantes aprendem, e aí pensando, puxando a sardinha para a história, com licença, levantar aí a didática da história, aqueles nossos
história, que é a área que vai pensar como esses estudantes aprendem, como eu vejo esse saber histórico, o que eles trazem de saber histórico, que ilusão a nossa de pensar que a gente constrói, né, cidadãos críticos, ilusão, era tão lindo, adorava, tiraram meu chão. Mas, enfim, como que a gente coloca, pega esses saberes e dialoga com esses estudantes, que eles trazem um saber histórico, que nós somos os que menos influímos nessa construção. Né? É uma competição desleal com a televisão, com as redes sociais, com aquilo que eles trazem. Não, mas o meu pai falou. E aí tu tá ali, como que eu vou dizer, né? Como que eu vou trabalhar numa sala? E dizer para esse menino que a Alemanha não existiu, acaba com todo aquele pessoal no meio da casa dele. E ele vai chegar, ele vai falar pro pai e ele vai dizer, não, essa professora tá maluca. Como que eu dialogo com esse contexto que vem com esses estudantes? Né? Ele não é um aluno, ele é um estudante, ele traz algo que é anterior ao contato comigo, principalmente quando a gente pega eles a partir do 6º ano. Né? E esses referenciais da própria didática da história não são pensados dentro da visão africana. Os teóricos que a gente ainda tem acesso, isso é um dilema que a gente no mestrado profissional de história, todos são professores. Se vocês não sabem o que é professória, é um mestrado pensado para professores, gente que está na sala de aula e volta para a universidade para pensar essas realidades. Como que eu quero construir um material para professores da EJA, para auxiliar nesses problemas aqui dentro do programa da IER da rede? Como que eu vou pensar? Como esses estudantes aprendem? Como eu vou falar essa relação com os professores? De material para esses professores, uma base teórica que é alemã. Que eu não tenho outra, no mínimo, para poder dialogar e trazer pontos diferenciados. Mas eu preciso usar ainda, enquanto acadêmica, esses teóricos. Enquanto a gente não acha outros. Então, isso são momentos de noite 5 minutos. Socorro. Então, a questão da igualdade, né, pensando que igualdade não é justiça, eu preciso tratar os desiguais de modo desigual para que se chegue na desigualdade, para que chegue na igualdade, melhor dizendo. Então, entendimento e respeito à diversidade, fortalecimento das identidades e direitos e ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Esses são os princípios do programa. Vou pular o objetivo geral, eu quero passar para cá. Ações prioritárias. Formação continuada aos profissionais da educação, assessoramento pedagógico e produção e aquisição de material. Então, aqui que eu penso na entrada do meu trabalho, colega Bruno, se vocês quiserem, ainda vou publicar no livro pela rede, né? Cada um num nível. E esses são esses 3 projetos que a gente tem dentro do programa. O Raiz, ele vai voltado mais para mais um diálogo com a África. Tá? O projeto T, ele é mais pensado na questão da gestão da construção de material que fomente essas ações em sala de aula. E o projeto Identidade e Corporeidade vai nesse diálogo da cultura africana e desses saberes dos estudantes. O programa ele tem quase 10 anos e uma série de ações foram desenvolvidas. Então, a realização, esse ano a gente tem o 10º seminário, ele não ocorreu todos os anos, mas estamos chegando no 10º. O diálogo com as universidades, principalmente o nosso diálogo ainda é maior com a UDESC, até em função da trajetória do NEAB e de muitos de nós que estamos lá, por exemplo, eu, a Tami, somos formadas pela UDESC, somos frutos do NEAB, então não tem como a gente não levar esse diálogo para a instituição. Comissão Propositiva de Ações Afirmativas da Rede Municipal, que agora está no âmbito do Conselho de Política de Promoção de Igualdade Racial.
para a construção da formulação e apresentação à Câmara, para que a gente possa fazer a regulamentação das ações afirmativas para entrar nos concursos da Prefeitura, assim que nós conseguirmos, que o Conselho Municipal ele também não tem uma equipe exclusiva, então a gente se encontra quando conseguimos quórum, essa é uma das dificuldades. Elaboração de projeto de formação e produção de material, realização de formação continuada, publicação, o site, articulação e aprovação das diretrizes de GEREF, foi feita recentemente, elaboração de instituições, assessoramento dos profissionais da educação. Eu trabalho com os professores, com os coordenadores da EJA, os professores da EJA e as minhas colegas no ensino fundamental e na educação infantil. Discussão desses marcos legais e conversa, discussão com os professores, dizer, olha, tem 12 anos da lei, não basta ser sensível, vai estudar. É um profissional da educação. Se não está disposto a estudar, está na carreira errada. Não vai dar conta nunca. Estudando a gente já não dá conta, imagina se a gente disser, não, isso eu não vou fazer. Não é uma escolha. Diálogo com o Fórum, com o Federer e com a Conquir. Na verdade, os personagens eles se misturam, né? Porque o Sônia está no Conquir, eu estou no Conquir, a Tatiana está no Conquir, vários colegas daqui estão no Conquir. Aí, levantamento de referencial, algumas das ações na educação infantil, então, formação de professores, oficinas, colóquios, workshops, cursos, que não são só os cursos oferecidos pela rede, a compra de material infantil, trabalho com música, a gente está com um trabalho bastante bacana dos professores da rede de música, que trabalham fortemente as questões ERE. Olha que amor, abraçado nessa bonequinha preta, eu não tive, né? Meu sonho era ser Paquita, nunca, né? Não tinha nenhuma, ela jogava aqueles cabelos no cabelo preto, não fazia igual. Quando entrou o bombom, eu já era grande, não tinha mais graça. O creme de cabelo, para essa professora tocar no cabelo dessas meninas, né? Não pentear o cabelo, para as crianças ficar chamando de vassoura ambulante. O cabelo preto tem um cuidado diferente. Essas professoras precisam ter essa sensibilidade. Não colocar para auxiliar de sala, que é negra também, o cabelo dela tu cuida. Né? A responsabilidade desse professor é a construção. Esses não dizeres, essas não atuações, constroem currículo, constroem a estima dessa criança, que chega depois no ensino, olha, poderosas, no ensino fundamental, seduzindo, né? Apresentações em diversas escolas. Eu acho que aquele menino ali da cadeira atrás não estava no script. Apresentações em seminários. O que é bacana é que esse seminário, essas apresentações, elas não, vamos lá, temos que apresentar em um mês, vamos lá, vamos treinar para o seminário. Não, é fruto de discussão nas escolas e de projetos que, em grande maioria, são projetos de ano inteiro, não só na semana, né? Precisamos de alguma coisa que o secretário vinha aqui ver. Os tambores, meu sonho é tocar esses tambores, ritmo zero. Relacionado à cultura indígena também, que infelizmente é um processo mais tímido, mas já existe. E aí um pouquinho da EJA, né? Rapidamente, Carla, prometo. A EJA é regulamentada na rede municipal com uma resolução de 2010, que traz então uma pesquisa com o princípio educativo. E esse trabalho ele é todo diferenciado, porque nossos professores, a gente se reúne 2 vezes por semana para poder dar conta do planejamento dessas pesquisas, de acompanhar e de trazer material, de pensar ações para esses sujeitos. Em grande maioria, a EJA é composta por estudantes negros. Para a matriz da ERER, a gente fez um levantamento da autodeclaração desses estudantes com aquilo que nós observávamos dele como pertencimento, e a gente teve uma disparidade muito grande, no sentido de uma boa parte desses estudantes
estudantes se colocarem como não declarados ou estudantes com pele mais escura que a minha se colocarem como brancos. E aí a gente teve que fazer formação com os auxiliares, com quem, em grande medida, faz esse acolhimento do estudante, para que não veja no momento dele dizer qual o seu pertencimento ético um problema. Porque o problema só está quando esse estudante vai dizer que ele é negro. Né? A gente teve que fazer esse tipo de formação. Então, alguns momentos que a gente tem, né? O acolhimento desses estudantes que eu falei, quando eles chegam na EJA, a gente faz esse momento de acolhimento, porque ele vem de uma escola de um tipo e ele está chegando numa escola que é diferente, ele precisa se sentir pertencente, acolhido e tudo mais. Nós temos um momento aí, eu estou falando particularmente da EJA Centro 1 Matutino, que é o núcleo que eu trabalho. Leitura inicial, todo dia eles têm uma leitura inicial que é pensada como um momento de letramento do professor ser o leitor, de incentivar essa leitura. E aí, dentro desse momento de leitura inicial, a gente parte das pesquisas e parte da temática afro, da temática indígena, daquilo que a gente tem o princípio de que eles escutem nesse momento de leitura inicial aquilo que habitualmente eles não vão ver na televisão, que é o que eles têm maior acesso, ou nos meios, né, mais assim. Então, trabalho com as problemáticas, os estudantes eles trazem uma problemática, alguma coisa grande que eles querem responder, e a gente abre um mapa de pesquisa, onde as áreas do conhecimento serão contempladas. Ciclos de debate, a gente já teve debate internamente, quando suscita alguma coisa. A gente estava com um problema, algo que incomodava muito, era estudantes nos corredores, ô baiano, ô baiano, ô baiano. A gente tem muitos estudantes da cidade de Serrinha, Bahia. Isso merece um estudo, ainda vou fazer depois. E esses meninos têm nome, eles não são a cor da pele, eles são também, mas não são só a cor da pele e o lugar de onde eles vêm. Porque quando vão me chamar, eles chamam lá a professora Moreninha, eu olho para trás, cadê a Moreninha? Moreninha não tem nada, sou morena também de cabelo, mas a minha pele é negra, ninguém pode me definir como uma pessoa morena, moreninha. Eu sou muito grande para ser moreninha, para começar, eu brinco com eles. Então, deles se falarem, qual o problema de eu dizer que eu sou negra? O que tudo traz de significado ao se declarar enquanto fala? Né? Formação de professores, saída de estudantes se sentirem sujeitos da cidade, dos espaços de saber, dos espaços de lazer. Aqui foi uma apresentação esse menino que está entre eu e a Sônia, ele é o Adriano. Nós perdemos o Adriano esse ano para o tráfico de drogas. O Adriano foi assassinado na Serrinha com 12 tiros na cabeça. Tá? Ele se certificou conosco ano passado com mais um estudante que virou número e recebeu uma linha no obituário no Notícias do Dia. Um estudante que era trabalhador no Angelone, evangélico, e que perdeu o emprego, não conseguia emprego em lugar nenhum, e o lugar mais próximo que ele conseguiu, mais fácil, foi com outros colegas estudantes da nossa EJA, como parte do movimento, e ele não durou 3 meses no movimento. Tá? O Adriano, ele queria saber como que o nosso universo se construía. E até então os professores tinham levado para ele criacionismo, né, que é na verdade o que ele queria comprovar como cristão evangélico, e os professores levaram também, né, a teoria científica, e eu levei para ele um livro que no primeiro momento ele disse, não vou ler, que contava outras possibilidades de criação do mundo através de olhares africanos e indígenas. E aí eu disse, não, leva para casa, lê. Outro dia ele veio, cara, adorei, porreta. Ele não era de Serrinha, ele era de Salvador. E no fim a gente levou ele para apresentar no seminário da IRE. E ele falou, surpreendentemente no final, que ele achava até, ele acha pela crença dele, que foi Deus que criou tudo, mas que tem outras tantas possibilidades, que as pessoas falam de jeitos diferentes, e daqui a pouco pode surgir um outro jeito de explicar a origem desse universo, que ele se encante mais e largue tudo que ele tem até agora. Então, de
uma história, não é difícil você trabalhar com a ideia e com esse conhecimento. E um outro evento que aconteceu semana passada foi a Afroeja, que aconteceu lá no Espaço do Silveira, como resultado de várias socializações de pesquisa vinculada à Marcha das Mulheres Negras, que a gente vai levando tudo para a escola, esses debates. E a escola, depois de quase uma semana de chuva, quinta-feira parou e a escola tinha mais de 100 pessoas, foi lindo. A gente começou no auditório, mas não cabia no auditório, então nós fomos para a parte interna do pátio da escola. Essa foto aqui não colaborou, né, de computador. E aí a equipe que ajudou a organizar o chefe de departamento, a Sônia está ali também, o Daniel. E é isso, né, gente? Muito obrigada e desculpa por ter acontecido. A carne mais barata do mercado é a negra.